10 perguntas sobre ansiedade. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Albano e hoje eu vim aqui para responder 10 perguntas. A primeira pergunta é: o que é a ansiedade? A ansiedade ela é uma reação natural do nosso organismo diante de estresse, perigo, medo. Essa ansiedade ela é natural quando você está passando por alguma situação que é uma situação atípica. Que ela não faz parte do seu dia, que ela não faz parte normalmente do seu dia. Então ela é uma ansiedade natural. Aí a gente pode falar de apresentação no trabalho, apresentação na escola, tirar a habilitação. Então são situações, normalmente situações que não fazem parte do seu dia e que requerem um pouquinho mais de desafio da sua parte para poder fazer. Requerem que você saia um pouco da sua zona de conforto e que você execute essa tarefa. Que normalmente também você pode estar passando por uma avaliação, por uma prova, por um concurso. Então é normal, uma viagem importante. Então aí é bem normal você se sentir um pouquinho ansioso. Mas quando essa ansiedade ela se torna uma doença, que é a segunda pergunta. A ansiedade ela vai se tornar uma doença quando ela estiver trazendo alguns sintomas físicos. Quando esses sintomas físicos eles forem sentidos de forma muito intensa e eles começarem a atrapalhar a sua vida. E também quando você se sente ansioso, mesmo que essa ansiedade ela não tenha nenhum tipo de causa, nenhum motivo aparente. Você não tem prova, você não tem uma apresentação, não tem nada que você precise se preocupar e que tenha um motivo aparente para você ter essa ansiedade. Então essa ansiedade ela se torna uma doença quando ela entra dentro desses fatores. Quando não tem um motivo aparente, quando ela começa a causar alguns sintomas físicos, e é bem importante enxergar na intensidade desses sintomas e por quanto tempo esses sintomas ele tem. Qual é o período em que esses sintomas eles têm aparecido. Se é um espaço curto de tempo ou se eles vêm de forma constante e por um tempo prolongado. Então é importante você começar a pensar em procurar uma ajuda para poder entender melhor como essa ansiedade está sendo construída e como ela está impactando na sua vida, para que você consiga solucionar e para que você consiga ter uma vida mais tranquila. Terceira, a ansiedade pode virar depressão? Sim, a ansiedade ela pode virar depressão e normalmente pessoas depressivas também têm episódios de ansiedade. A ansiedade ela pode virar depressão porque os sintomas ele pode deixar a vida da pessoa tão disfuncional a ponto da pessoa não conseguir fazer mais nada na vida dela. Então, quando ele não consegue fazer mais nada, quando ele começa a desenvolver problemas nas relações, essa vida da pessoa pode se tornar uma vida mais triste, uma vida mais disfuncional. E isso pode impactar no bem-estar, na motivação da pessoa, no nível de energia que essa pessoa sente e a pessoa pode desenvolver um problema com a depressão. Quarta, a ansiedade pode atrapalhar o sono? Sim, a ansiedade ela pode atrapalhar o sono. Uma pessoa ansiosa, ela sempre vai estar preocupada, ela sempre tem um ponto de vista de preocupação, de medo, de antecipação de um possível perigo. E isso muitas vezes geram pensamentos. Normalmente, pessoas ansiosas, pessoas que têm problemas com ansiedade, elas desenvolvem alguns pensamentos ou excessos de pensamentos que não são pensamentos tão bons assim e que pode atrapalhar muito essa pessoa na hora de ir dormir, na hora dela desligar, na hora dela ir descansar para poder acordar bem no outro dia. E esse não conseguir dormir também é uma coisa que atrapalha muito a vida do ansioso, porque o ansioso ele se sente preocupado, se sente culpado por não conseguir dormir e ter que acordar no outro dia e ele vai acordar cansado. Então ele fica preocupado por não estar conseguindo dormir e essa preocupação impacta no descontrole aí desse sono, na forma ruim como essa pessoa dorme ou na dificuldade que ele tem para dormir. Então os principais problemas na hora de dormir para um ansioso seria esses pensamentos excessivos e essas preocupações excessivas. O ansioso ele está sempre vendo as coisas por um ponto de vista negativo, e isso faz com que ele tenha pensamentos negativos e faz com que ele também desenvolva sentimentos que não são sentimentos tão bons assim. E isso atrapalha muito na hora de dormir. O que você pode fazer é estar procurando desenvolver alguns hábitos para que você consiga criar uma nova forma ou um novo jeito de dormir. Que, por exemplo, é estar deixando o seu celular fora do seu quarto, tá
procurar escutar uma música bem calma, um pouquinho, 30 minutos antes de dormir, desligar todos os aparelhos, todas as luzes que estão dentro do ambiente onde você dorme e procurar ir dormindo. Aplicar algumas técnicas de respiração, escolher uma técnica de respiração e principalmente aí esse áudio, né, que pode te ajudar bastante a ir relaxando. Então o ansioso ele pode desenvolver muitos problemas na hora de dormir. Isso impacta muito na saúde física desse ansioso, porque ele se sente muito mal, ele não consegue executar as coisas do dia a dia dele, e isso pode contribuir para que ele tenha uma vida muito ruim e para que cada vez mais ele se sinta mais ansioso, mais preocupado, com mais medo de não ser uma pessoa tão boa assim, de não ser um profissional tão bom, de não ser um aluno tão bom, e aí contribuir para que essa ansiedade cada vez piore mais ainda. 5. Tem como tratar a ansiedade? A ansiedade, na realidade, ela não é uma doença. A ansiedade ela tem que ser tratada quando ela está em descontrole, quando a pessoa não consegue mais controlar o nível de ansiedade dela. Aí, nesse ponto, provavelmente a pessoa vai estar começando a ter problemas na vida dela, que são problemas gerados pelo descontrole da ansiedade. Normalmente, esse descontrole da ansiedade ele vai gerar alguns sintomas como falta de ar, tontura, taquicardia, entre outros. Então, quando esses sintomas eles começarem a aparecer, é importante você procurar a ajuda de um profissional. É importante você encontrar meios para que você solucione o seu problema com a ansiedade. Porque aí essa ansiedade ela vai estar em um nível descontrolado. E os transtornos de ansiedade, eles têm controle. Tem como você controlar através de medicamento, através de tratamento, através de psicoterapia, através de formas que você encontra, de métodos que você encontra para poder estar controlando esse seu problema com a ansiedade. Então a ansiedade ela não é uma doença, mas quando aí ela está sendo sentida de forma muito intensa e está atrapalhando a sua vida, então é importante procurar ajuda, porque aí ela pode se tornar uma doença e pode atrapalhar a sua vida. 6ª pergunta: como a ansiedade pode atrapalhar? A ansiedade ela pode atrapalhar muito a vida da pessoa. O principal motivo que a ansiedade pode atrapalhar, né, não é nem pela questão dos sintomas físicos. Eu gostaria de trazer um outro ponto de vista sobre como a ansiedade ela pode atrapalhar a vida de uma pessoa. Imagine uma pessoa que teve exemplos ruins, que escutou coisas ruins, que viveu uma vida que não foi tão boa assim e que teve experiências que não foram tão boas assim. Como essa pessoa ela vai construir o ponto de vista de mundo dela? Como ela vai construir o ponto de vista dela sobre a vida? Não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas a ansiedade ela pode atrapalhar desse ponto de vista. Quando a pessoa ela tem um ponto de vista ruim sobre as coisas, sobre ela e sobre o mundo, ela pode ter pensamentos ruins. Esses pensamentos ruins, eles geram sentimentos ruins, e esses sentimentos ruins fazem com que a pessoa desenvolva comportamentos que não são comportamentos tão legais assim. Então a pessoa tem problemas na vida dela. Então a ansiedade ela pode atrapalhar muito a vida da pessoa, mas é necessário enxergar além dos sintomas físicos. É necessário enxergar como que essa ansiedade ela foi construída. E ela pode atrapalhar demais a vida de uma pessoa. Porque uma pessoa que vive uma vida baseada no que as outras pessoas querem para ela, ou que constrói um ponto de vista baseado sempre em coisas ruins, ela sempre vai estar se sentindo muito mal, ela vai estar desenvolvendo uma vida que não é uma vida tão legal. E isso pode atrapalhar muito essa pessoa. Pode contribuir para que ela sempre se sinta irritada, preocupada, que ela sempre tenha sentimentos de medo, angústia, apreensão e se sinta cada vez mais ansiosa e descontrole o nível de ansiedade dela, e isso pode atrapalhar demais a vida de uma pessoa. Então, o descontrole da ansiedade pode atrapalhar a vida da pessoa. A ansiedade, na realidade, ela é uma reação natural e que pode ajudar muito a pessoa a se preparar melhor para algumas situações. Pergunta 7. Como posso ajudar alguém com crises de ansiedade? Isso é bem legal porque, assim, a maioria das pessoas que veem a outra pessoa tendo crises de ansiedade, elas se preocupam em julgar, sabe, em dar conselhos, em falar o que a outra pessoa deve ou não fazer. Quando que, na realidade, se você tem alguém perto de você, ou se você conhece alguém que faz parte da sua vida que sofre com ansiedade e que tem crises de ansiedade, quando essa pessoa estiver tendo crise, tenta tirar ela desse ambiente, tenta estimular ela a respirar melhor, tenta estimular ela a não se deixar levar pelos pensamentos, a sempre estar voltando para o presente. Então, tira ela desse ambiente, tenta fazer ela respirar melhor,
tenta fazer ela não deixar se levar por esses pensamentos, porque normalmente a pessoa que está com uma crise de ansiedade, ela desenvolve pensamentos que são pensamentos muito ruins. É como se fosse uma tempestade e o barco tivesse uma tempestade no meio do oceano e o barco está sendo levado por essa tempestade. Então tenta jogar uma âncora aí uma âncora para o momento presente e fazer com que essa pessoa não se deixe levar por esses pensamentos e tenta não julgar. Sabe, a pessoa que ela está sofrendo com a crise de ansiedade, ela já está sofrendo demais com esse problema. E quando a outra pessoa julga, quando a pessoa fala o que ela deve fazer, isso potencializa esse sentimento de tristeza, de angústia. Então tenta ser uma pessoa que acolhe essa outra pessoa que está tendo crise de ansiedade, não alguém que julga ela por conta desse problema que ela desenvolveu. Isso já vai ajudar muito. 8ª pergunta: qual é o papel do remédio no tratamento da ansiedade? Algumas pessoas têm um pouco de receio de tomar remédio, por acharem que o remédio vai deixar a pessoa um pouco mais abobada ou que pode fazer a pessoa se tornar uma dependente. Mas na realidade não. A pessoa, quando ela tem um problema com a ansiedade, quando ela tem um descontrole no nível de ansiedade dela, ela começa a desenvolver alguns sintomas. E esses sintomas tornam a vida dessa pessoa muito ruim. A pessoa não consegue mais fazer as coisas que ela fazia normalmente. E o papel desse remédio é controlar esses sintomas. Deixar o paciente, deixar a pessoa com o funcionamento equilibrado, para que assim ela consiga identificar quais são as causas desse problema com a ansiedade e consiga solucionar. Então o remédio ele não tem só a finalidade ele não deixa só a pessoa ficar um pouco mais lerda ou não faz a pessoa ficar dependente. Ele tem essa finalidade de controlar esses sintomas para que a pessoa consiga identificar e solucionar o problema dela com a ansiedade. E aí consiga ter o nível de ansiedade equilibrado para poder ter uma vida mais tranquila. 9ª pergunta: qual é a hora de tomar remédio? O remédio, como eu já disse, ele tem a finalidade de controlar os sintomas, mas o psicólogo ele não é habilitado para poder estar receitando o remédio. O profissional que está habilitado para poder estar identificando quais sintomas que a pessoa está tendo, como esse sintoma está atrapalhando a vida da pessoa, se o nível de ansiedade ele é leve, moderado ou grave, é o psiquiatra. Então, quando você começar a identificar que os sintomas estão começando a atrapalhar a sua vida, que o nível de ansiedade está um nível muito alto e que você acha que você não consegue mais controlar essa ansiedade, é necessário procurar a ajuda de um psiquiatra. Ele vai ser o profissional que vai poder estar indicando a melhor medicação para você estar tomando, para poder estar regulando o nível da sua ansiedade, para poder estar deixando o nível do seu funcionamento normalizado, para que aí você consiga encontrar as causas e solucionar o seu problema com a ansiedade. 10ª pergunta: como saber que quem eu amo sofre com ansiedade? Como eu consigo saber que a pessoa que eu amo, a pessoa que faz parte da minha vida, está sofrendo com a ansiedade? É bem importante quando você começar a identificar algumas alterações de comportamento dessa pessoa. Quando ela deixar de fazer algumas coisas que ela fazia antes, quando ela demonstrar estar um pouco mais irritada, quando ela demonstrar estar um pouco mais explosiva, quando ela tiver, simplificando, quando ela tiver uma mudança de comportamento. Quando essa pessoa tiver uma mudança de comportamento a ponto de você conseguir notar que isso está atrapalhando a vida dela, que isso está atrapalhando a forma como vocês se relacionam, aí é importante estar começando a entender que talvez esse nível de ansiedade ele está um pouco acima do limite. Outro fator, outro quesito que pode também mostrar que a pessoa está tendo problemas com a ansiedade são os sintomas. Normalmente, pessoas ansiosas elas desenvolvem alguns sintomas como pessoas que têm transtorno de ansiedade, né? Quando a ansiedade já tá um pouco acima do nível. Ela desenvolve alguns sintomas como taquicardia, desenvolve sintomas como tontura, ânsia de vômito, suor excessivo, tremedeiras. Então é importante começar a entender que quando ela tem algumas alterações no comportamento, quando essa pessoa está um pouquinho mais irritada do que o normal, quando ela deixa de fazer coisas que ela fazia antes e quando ela está desenvolvendo alguns desses sintomas que eu disse, aí é importante estar procurando a ajuda de um profissional para que você possa estar auxiliando essa pessoa que você ama a solucionar o problema dela com a ansiedade. E agora a dica importante do vídeo. Se você sofre com ansiedade, se você tem problemas com o descontrole no nível da sua ansiedade, se você tem tido sintomas que têm atrapalhado a sua vida e você não quer procurar ajuda, você não quer dividir isso com alguém, saiba que isso não é a melhor solução.
tenta identificar na sua família, no seu meio social, no seu grupo de amigos, quem pode te ajudar, com quem você pode desabafar, com quem você pode falar sobre esse problema. Saiba que você não está sozinho, que existem pessoas que fazem parte da sua vida, que gostam de você e que provavelmente vão indicar a melhor solução para você, para que você possa estar solucionando o seu problema com a ansiedade. Então, não tenta carregar esse peso sozinho. A ansiedade por si só é uma coisa muito pesada, uma coisa muito forte e pode fazer a sua vida ficar muito ruim. Então, tenta entender que existem pessoas que fazem parte da sua vida, que amam você e que provavelmente vão estar dispostos a dividir esse peso com você. E também vão estar dispostos a direcionar, a te ajudar a ter um direcionamento de qual a melhor saída para que você possa estar passando por esse problema. Eu tenho um treinamento que se chama SOS Ansiedade. Esse treinamento ele tá muito legal, eu elaborei ele com muito carinho, a minha equipe tem cuidado disso com muito carinho. Nesse treinamento eu ensino todo esse passo a passo para que você se torne uma pessoa melhor, para que você consiga controlar a sua ansiedade. Nesse treinamento você consegue medir o seu nível de ansiedade, saber se você é necessário que você busque ajuda médica ou não. Você aprende técnicas para poder controlar o seu corpo, as reações físicas dentro de uma crise de ansiedade ou de uma crise de pânico. Você vai entender como toda a ansiedade funciona no seu corpo. Você vai aprender a entender todo esse padrão de funcionamento. Você vai aprender a controlar os pensamentos ansiosos que você tem. E tem uma área muito legal dentro desse treinamento, que é o enquadro existencial. Dentro do enquadro existencial, eu ajudo você a identificar as principais áreas da sua vida e aplicar essas técnicas que vão ser ensinadas nesse treinamento dentro dessas áreas, para que você consiga ter mais qualidade de vida no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida social, para que você se sinta uma pessoa melhor com você mesmo, também para que você consiga controlar o seu sono. Tem um módulo que eu falo só sobre sono, que é muito importante também para sua saúde mental, para que você se torne uma pessoa melhor, para que você se torne uma pessoa menos ansiosa. Então, se você tem um pouquinho aí de curiosidade, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse treinamento, deixa aí nos comentários ou me segue lá no Instagram, @psicólogo Albano. Estou à disposição, pode mandar suas dúvidas, eu vou estar lá à disposição para poder te ajudar no que precisar. Manda mensagem, clica no link que vai estar aí na descrição, que você vai conseguir ter acesso a esse treinamento, tirar suas dúvidas. Eu e minha equipe, a gente está aqui à disposição para poder te ajudar no que for preciso, para que você se torne uma pessoa melhor e para que você consiga ser uma pessoa menos ansiosa através de todos esses fatores que eu trouxe aqui para você, que também eu abordo no treinamento. Se você curtiu esse vídeo, acha que esse vídeo é relevante, curte, compartilha. Espero ter ajudado você. Nos vemos aí nos próximos vídeos e espero que você faça parte desse treinamento que está muito legal. Foi feito com muito carinho, com muita dedicação para poder te ajudar. A gente se vê aí no próximo vídeo.